Setor de comercial, setor de fiscalização, recomercialização, atendimento, contratos de quitações, que agora é bom a gente esclarecer e falar, antes tinha que mandar toda a documentação para a regional encaminhava para São Paulo. Hoje esses contratos de quitação são feitos na própria regional. A partir de fevereiro é feito na própria regional. Então, antes demorava 1 ano e meio, 2 anos até, a população reclamava bastante, mas é que tudo concentrava no setor lá em São Paulo e, vocês imaginam, cada caso é um caso. Então, vocês imaginam. Aí, fizemos um mutirão aqui em fevereiro, além de todo o nosso trabalho que nós temos da comercialização, da recomercialização, das fiscalizações, nós também ajudamos na digitação e na elaboração dos contratos de quitação. Então, portanto, já estão sendo atualizados. O pessoal está dando entrada aí já em fevereiro, março, abril, já está sendo atualizado esses contratos de quitação. Então, em Pederneiras especificamente, olha, para vocês terem uma ideia, em Pederneiras especificamente, desses 18 mil contratos que nós temos na ativa, nós temos, sabe quantas casas da CDHU em Pederneiras? Alguém tem uma noção? E desses 56 municípios, qual é o nosso ranking em número de casas? Nós somos a maior cidade, a cidade que mais tem casa da CDHU, do governo do estado. 1.848 casas. Do meu trabalho particularmente. Dessas 589 fiscalizações, só do meu trabalho pessoal tem cerca de 250 ações. E isso resultou, sabe em quantos acertos de contratos? Tem muitas cidades da nossa região que não construiu o número de casas, o que acertou contratos, que eu acertei nesse período. Em torno de 100 contratos, só aqui em Pederneiras. É o número de casas que vai ser construído que está sendo construído nesse próximo conjunto. Para a gente ter uma ideia do trabalho que é feito. Eu estou falando aqui especificamente em Pederneiras, mas nós temos essas ações em todas as cidades da nossa região. Particularmente aqui em Pederneiras, fizemos uma fiscalização em 2016, com entregas e contratos do conjunto novo, que foi o Pederneiras I, conjunto Giacomo Bertolini, é que para nós lá é A, B, C, é por letras, né? Nós conhecemos, é como a Pederneiras eu conheço a letra e o nome muitas vezes. Né? Então, olha só, 142 casas do Pederneiras I, nós tivemos por 3 vezes lá, fazendo essa fiscalização do contrato. Essa fiscalização do contrato é para ver quem está morando, qual a situação do imóvel, quem que está ocupando, se está com débito, aqueles com mais de 3 prestações. Né? A gente sempre está atento a essa questão. No C1, 35, no C3, 19, no C4, 18, no C5, 34. Para nós lá é B1, B2, que é o Leonor, tudo é no Maria Helena, né? Do C1 ao C5 é o Maria Helena, já em Bigele, todos os conjuntos lá. No B1, B2, 36. Em Guaianás, 34, que foi a visita dos contratos, né, da entrega dos contratos. Em Vanglória, 21. Especificamente em relação às perguntas, né, quanto ao item 1, se é feito edital e se nesse edital contém as regras. Aliás, deixa eu ver aqui. Como funciona os critérios de seleção de famílias para o sorteio de casas populares dessa companhia? Então é feito um edital, é elaborado um edital público. Esse edital público é, no devido tempo, divulgado, aí, com antecedência. Por exemplo, nós vamos ter agora em Arandu, inscrições no dia 6, agendamento no dia 6, inscrição no dia 13. Os editais já foram enviados para o município fazer a divulgação, tanto na mídia, quanto que colocar nos lugares públicos, como um cartaz mesmo. E o edital, ele vem e diz lá o procedimento. Então, deixar bem claro que esse não é o edital para o nosso empreendimento que está sendo construído aqui. Porque cada empreendimento precisa ser visto a modalidade, como que é o
o financiamento, como que é a parceria, que no caso aqui é com a Caixa Econômica Federal, é um pouco diferente desse que eu estou falando aqui, mas os critérios não vão mudar muito. Tem 7% destinado a famílias com portadores de deficiência, 5% destinado a famílias, o atendimento ao idoso, né, seguindo o Estatuto do Idoso, 4% destinados a policiais civis, militares, agentes de segurança, penitenciária, agente de escolta e vigilância, desde que seja lotado no município e que esteja na ativa. Né? E aí tem as condições para se inscrever. Família resultante de casamento civil, religioso, casal com ou sem filhos, e aí vai uma série de coisas. Pré-requisitos. Aí entra um pouquinho, para a família comprovar 5 anos que mora ou trabalha no município. Vamos dar um exemplo aqui, o meu caso, por exemplo. Eu moro aqui, as minhas filhas estudam aqui, mas eu trabalho em outro município. Eu posso me inscrever aqui em Pederneiras. Eu posso me inscrever também em Bauru. Eu comprovo lá que eu quero trabalhar ou residir no município. Mas isso eu não posso mais ser atendido, porque eu já fui atendido por um financiamento de imóvel, lá do nosso teto, né, antigo, que vem hoje substituir a CDHU, era da Caixa Econômica Estadual. Estão vendo já os critérios? Mas aqui em Pederneiras fala, é por sorteio, sorteia, e é por sorteio público, né? Vai sortear mesmo a família, já pegou casa, já vendeu, e de novo, isso não ocorre mais. De uns 15, 18 anos para cá, tudo informatizado, tudo no computador, tudo lá o CPF do casal. Se não pegar já no momento da inscrição, nós pegamos lá no nosso cadastro cheio. Então, hoje não tem mais isso. A pessoa fala, mas fulano pegou casa, vendeu e vai pegar de novo. Não, vendeu, está fora. E está fora até no momento da inscrição. Para ter uma ideia, tivemos há 15 dias atrás o Paranapanema, deu um total de 1.300 inscritos, deu mais de 50, que na hora ali a gente consegue internet com a prefeitura, coloca, consultamos ali o cadastro da Secretaria de Habitação, o CADMUT, que é o cadastro da Minha Casa Minha Vida, mais de 56 pessoas foi ali excluídas já, na hora. Mas eu vendi, passei escritura, não está mais o meu nome. Mas o edital diz, não ser atendido em programas, quer seja da Secretaria de Habitação do Estado ou qualquer outra entidade que tem esse financiamento social. Mas eu nunca mais vou poder ter um financiamento? Vai, sim, desde que não seja com esse financiamento social, que é o caso da CDHU, Minha Casa Minha Vida 1, pessoa também não pode participar mais. E aí vai, né, os demais critérios, como ela comprova, carteira de trabalho, criança em escola, como que o idoso comprova, atendimento em unidades de saúde, correspondência que ele recebe, e aí vai. Cada edital traz, né, a sua história, um edital público tem que seguir rigorosamente. Vamos lá. Qual regra de pesquisa social que a empresa adota? Aí a pergunta ficou um pouco aberta, porque ela pode ser em que situação? Nós tivemos aqui especificamente em Pederneiras, né, aquelas famílias que estavam em áreas de risco ou em áreas públicas invadidas e que a promotoria, né, a justiça determinou que a prefeitura tirasse essas famílias. É feito em áreas de risco também, em lugares de conservação permanente, né, APP, é feito um levantamento, o município manda uma relação de famílias, manda defesa civil, documento da procuradoria se tiver, e a gente faz o levantamento, de repente ali, quantas famílias tem? 20 famílias, ótimo. São 142 casas, que foi aqui o caso do Pederneiras. Dessas 142 casas, 20 famílias foram atendidas nessa questão.
Também, essas 20 famílias, não é porque elas estão ali na área, elas têm que se enquadrar no edital. Ah, tem uma ali no meio que teve financiamento, já não pode participar. Ah, tem uma ali no meio que está com a situação, o Estado Civil tem que acertar. Tem que acertar primeiro para depois fazer o contrato. Então, vocês estão vendo, mesmo que são atendidos nessas questões de sociais, também tem que ser dos mesmos critérios do edital. Recomercialização. Eu até estava conversando, falei questão de perguntas, né, como eu já disse, porque a recomercialização é um caso atípico. Por exemplo, essa semana. E é assim, ó, perde a casa? Perde. Mas os contratos mais antigos, a modalidade de contrato mais antigo, juridicamente ele demora um pouquinho, 6, 8 anos. Então vocês imaginam, né? E aí o que acontece? 2, 3 unidades por ano que às vezes sai a sentença. E ainda tem o caso, por que essas ações? Porque nós acompanhamos. De repente aquela casa está de maneira irregular, porque ela está sendo alugada. Ela está sendo alugada. Qual que é o nosso critério? A família que está ali pagando aluguel, muitas vezes 550, 600 reais de aluguel, e a prestação da casa é 140, 200, e ainda não está pagando, muitas vezes. Nós damos até preferência para essa família. Essa semana teve um fato curioso. O que aconteceu? O advogado dele é que perdeu o prazo, os questionamentos na ação. Ele tinha contrato de gaveta de compra e venda, ele tinha procuração, mas aí, infelizmente, por isso que eu falo que cada caso é um caso. Infelizmente, ele foi citado na ação, ele fazia parte da ação. Não tinha como a gente simplesmente retomar a casa e recomercializar com ele, começar um novo financiamento. Não, ele teve que fazer a quitação do imóvel. Então, isso é fruto do quê? Fruto desse trabalho, fruto dessa fiscalização. Passam coisas? Passam, porque a gente tem um número reduzido no nosso quadro. Atendemos também lá no Maria Helena, famílias que eram suplentes do Pederneiras I, quando logo ali que foi sorteado, que foram atendidas as famílias, já saiu ali 2 casas, nós chamamos suplentes do Pederneiras I para poderem serem contemplados. Então é uma coisa muito assim dinâmica. Nós temos aqui em Pederneiras especificamente 95 ações judiciais. 95 ações judiciais. Vou até adiantar aqui deixa eu ver aqui. Quando se detecta, né, a comercialização, qual o comportamento da companhia frente ao contrato inicial? Bem, quando nós constatamos essa irregularidade, a pessoa é notificada. E olha só, pode haver comercialização da casa do CDHU? Pode. É um direito constitucional. A CDHU queria, apresentou até esse projeto, que fosse de 10 anos. Após 10 anos é que se fizesse a comercialização. Mas o Conselho Nacional de Habitação é que dita as normas, ela não aprovou. Além de não aprovar, eram 2 anos e agora são 18 meses. Então, depois de 18 meses, pode haver a comercialização dessas casas. Só que muitas pessoas não procuram, porque às vezes tem medo que tem que pagar alguma coisa, então já aproveitam a audiência da Câmara e dos nobres vereadores, que não tem custo nenhum na questão de transferência do imóvel. Ele vai ter o custo, aqueles custos, por exemplo, de certidões que ele tem que tirar junto ao cartório, porque ele vai ter que provar também que não tem imóvel, que não teve financiamento, só que aí é por conta dele, não é mais por conta do mutuário inicial, que aí foi tudo por conta da CDHU. Então não tem custo nenhum, ele pode fazer a transferência, e depois de 18 meses, e com detalhe, olha só o risco que ele corre. Ele corre o risco de a pessoa vendeu a casa para ele e foi embora daqui. Mudou para Rondônia, mudou para Rio Grande do Sul, mudou para Santa Catarina, não fez procuração,
Aí ele está sendo, quando a gente apura, ele está sendo notificado, ele tem prazo para regularizar a situação. Não regulariza, bloqueamos a prestação, notificamos que ele tem que regularizar, e aí entra com ação de irregularidade. Nos contratos mais novos, que são de EF, né, fiduciários, esse contrato é mais seguro. Por quê? Porque é tudo notificação via cartório, 6 meses não pagou, notificado via cartório, 15 dias para pagar os que ele tem de atraso desses 6 meses, não pagou, vai para leilão a casa. E aí, a gente pode falar, mas e a questão social, do atendimento social? E a questão de você estar adimplente com a sua prestação, para que você possa construir mais unidades habitacionais? Porque tudo tem um custo, né? Ah, o terreno foi doado, mas teve que pagar o asfalto, teve que pagar o esgoto, teve que pagar a energia, teve que pagar o pedreiro, carpinteiro, servente, teve que pagar as esquadrias, piso, telhado. E com isso, esse dinheiro que é reposto das mensalidades, mais 1% do ICMS, que aqui no estado de São Paulo tem esse projeto, é que você faz novos investimentos. Então, quando nós detectamos, né, a comercialização, qual o comportamento? A gente notifica, a gente fica ali em cima, tem as ferramentas necessárias. Só que 18 mil de idades e 3 funcionários, a gente conta até com a colaboração da população que tem feito denúncias até hoje. E a gente, na hora que denuncia, a gente vai lá, já não faz trava primeiro, a gente vai verificar, vai fiscalizar, né? Aqui nessa casa mesmo, eu tenho, né, atendido vários, né, vereadores que já nos procuraram, perguntaram a respeito, e a gente está lá sempre à disposição para poder ajudar, para poder colaborar, como foi o caso desse rapaz essa semana. Tivemos 2 casos. Então, essas questões e ações aqui, número de 500 fiscalizações, 250 só da minha especificamente, eu não conto esses casos, que é 2, 3 pessoas por semana na minha casa. Quase diariamente. Como a gente está viajando bastante, muitas vezes não me encontram, né? Mas diariamente, essa semana passada, nós acertamos 2 casos. 2 casos que nós acertamos nessa semana. Quantos imóveis da CDHU existem em nossa cidade, que eventualmente se encontram abandonados ou invadidos? Bom, como eu disse, 91, 95 ações judiciais. Nós só temos um caso nos nossos controles de uma casa que está abandonada. A CDHU não tem intenção de retomar o imóvel. Eu até falo que a CDHU é uma mãe, porque a pessoa faz o seu contrato, ela já é financiamento, ela já é parcelada. Aí ela atrasa, aconteceu diversos problemas, ela pode fazer um acordo, ela pode fazer um reacordo. Quando vai para a justiça, ela pode fazer ainda um parcelamento. Tem casos de 100 vezes na justiça, faz um acordo lá. E o que acontece? Não cumpre a determinação judicial. Aí não é a CDHU, é o juiz que determina a reintegração do imóvel. Nesse caso especificamente, como eu sou de Pederneiras, né, tem muitos casos quando ocorre a reintegração, eu não vou, porque você, de repente, você conhece a família, você conhece as pessoas. Então, Jaú, que é do meu amigo lá, eu vou lá, né? Getulina, que é do outro que tem lá de Marília da região, eu vou. Então, de Pederneiras, quando é um caso bem específico, esse rapaz veio. Foi colocado a família. Para a gente colocar a família, gente, nós temos que fazer as consultas antes. Às vezes o imóvel fica ali 1 semana, 10 dias, até social mandar a documentação, até a gente atrás dessa família, né? Demora até a gente fazer as nossas consultas. E aí o que aconteceu? A casa foi ficando um pouco destruída. A família que assumiu pagou o IPTU da casa toda, levantou o muro na casa e depois simplesmente, eu não sei se houve algum problema na família, que eles separaram, né, o casal, e aí
não quiseram mais tocar. Nós tivemos que notificá-los judicialmente para poder voltar a casa para a CDHU. E aí, nesse meio tempo, a casa está naquele estado, que não tem como comercializar. Até uma família, né, se interessou, apresentou um orçamento, mas para nós, como que vai descontar essa prestação depois? Não dá para descontar da prestação. Então nós estamos com 2 casos em Bariri, um caso em Mineiros do Tietê e esse caso em Pederneiras, que nós estamos vendo a possibilidade, né, já até o nosso gerente, seu Newton, né, está vendo a possibilidade de nós termos essa reforma por São Paulo. Depende do valor que vai ficar o custo das 4 unidades, dá para você fazer essa reforma direto. Mas é um pouco burocrático e no período que nós estamos, né, é um pouco mais difícil. Então, senhor presidente, nobres vereadores, especialmente o Adriano, acredito que eram essas questões, né, não quero tomar muito tempo, né, que eu sei que Vossa Excelência tem muito trabalho e desejo aqui, né, que Vossas Excelências continuem, né, a fazer esse trabalho que vocês têm feito para um agradecimento da nossa cidade. O momento que nós passamos, né, a cidade passa, o Estado passa, o Brasil passa, requer dos agentes políticos, e vocês são esses agentes, tão bem representados aqui na nossa cidade, se esforcem cada dia mais para mostrar o exemplo de trabalho, de empenho, porque nós só vamos sair desse buraco, cada um fazendo a sua parte e pedindo para que Deus esteja nos ajudando, nos abençoando. É o que eu faço todos os dias pelas nossas autoridades, independente do credo, independente do partido político, eu faço isso todos os dias intercedendo pelas nossas autoridades. Eu agradeço pela oportunidade e depois, qualquer coisa, alguma situação individual, eu posso atendê-los, ok? Obrigado, senhor presidente.